Louvado seja Deus. Eu saúdo a Igreja de Deus com a paz do Senhor. Já aproveitando os irmãos em pé, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 13, 5, 13. Aleluia, Jesus. Mateus 5, 13. Que vem falar o título, né? O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumine a todos os que estão na casa. Amém, Jesus. A igreja pode sentar. Eu estava lendo sobre esse versículo. Que culto maravilhoso, né? Um culto muito abençoado. Já fui muito edificada, abençoada, para a glória de Deus. O Senhor já falou comigo. Estava ouvindo a irmã Liamar, dando a introdução aqui, falando das coisas que acontecem no nosso dia a dia, sobre as lutas, sobre a peleja, sobre os impedimentos, as angústias. E eu quero falar para a igreja do Senhor nessa noite. Não há outro lugar melhor do que estar na presença do Senhor, do que estar aqui, buscando revestimento de poder, buscando a ajuda do céu, adorando ao nosso Deus, dando toda a honra, toda a glória ao Senhor, todo louvor e toda adoração àquele que nos salvou, àquele que nos amou primeiro, àquele que nos fez vencedor. E ela falando aqui, eu pensando, eu já pensei em casa durante essa semana também, de uma certa feita que eu estava, na época que eu sentava aqui, e eu estava tão angustiada, eu nem sei como era que eu estava, de tão mal que eu estava, angustiada, tribulada, fragilada, tudo. E eu não esqueço disso. O mundo espiritual, irmãos, ele é muito real. E ele trabalha, e ele age. O Senhor ao nosso favor, e o inimigo para nos atacar, para nos dragar, para nos tirar da presença de Deus, para nos fazer desanimar. E pela misericórdia de Deus, pelo amor do Senhor, o Senhor usou a irmã Liamar para ir lá onde eu. E ela ali começou a ministrar na minha vida. Irmãos, não dá para explicar o que aconteceu. E eu fiquei refletindo depois. Foi como se o Senhor tivesse no mundo espiritual, tivesse tirando tudo aquilo assim, afastando como um vento. E foi saindo, e foi passando. E a partir do momento que eu cheguei em casa, aquilo tudo, no dia seguinte já tinha passado, já era passado. Você vê o tanto que é importante a gente se dispor para estar na presença de Deus, para estar buscando ao Senhor. Irmãos, porque nós somos esse sal da terra. E o sal ele tem que estar agregado a alguma coisa. Nós somos o sal da terra. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. E para nós ser sal com eficiência, com eficácia, para fazer aquilo que o Senhor quer, que a palavra de Deus quer, aquilo que apraz, nós temos que estar juntinho a Jesus Cristo. Nós temos que estar junto, meditando, refletindo na palavra de Deus. E eu pensando hoje nessa palavra, nós temos que estar à disposição do Senhor, na sua dependência, independente do que estamos passando. Nós temos que estar na dependência do Senhor. Irmão, sal para ser sal, para ter sabor, para ter eficácia, para fazer aquilo que ele tem que fazer, ele tem que estar agregado a alguma coisa. O sal em si.
E não é diferente com nós. Nós temos que estar nos pés do Senhor, buscando a direção de Deus. Nós não temos poder e nem o direito de tomar decisões, mas nós temos o poder de tomar a direção, de pedir a direção ao Senhor. Senhor, me direciona, me ajuda, me dá graça. E o nosso Deus dá, e o nosso Deus faz. Irmãos, não foi diferente com os nossos antepassados, de lutas, de momentos difíceis, mas eles venceram, porque eles estavam agregados à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Eles estavam atentos a tudo que é a palavra, a viver a palavra, andar de acordo com a palavra, na direção da palavra, naquilo que o Senhor Jesus poderia fazer, naquilo que o Senhor Jesus falou. Eles estavam muito ligados a isso. E não por isso eles foram impedidos de passar por luta, por tribulações, perseguições, momentos difíceis, de se sentirem fracos, abatidos, mas não saíram da presença de Deus. Mesmo sem força, mesmo atribulados, mesmo angustiados, eles permaneceram na presença de Deus. E como o nosso Deus é grande, poderoso, maravilhoso, onisciente, onipotente, Ele sabe que somos assim, que somos pó, que somos limitados, que verdadeiramente nós temos nossos momentos de fraqueza. Nossos momentos que parece que, se a gente olhar o caminho estreito e espinhoso, se a gente for imaginar hoje, no mundo de hoje, pessoas vigoradas, cheias de vigor, outros louvando, outros adorando, outros glorificando, outros rastando, outros feridos, outros quase parados, mas nem por isso o nosso Deus vai abrir mão desse povo que está nesse caminho. Nem por isso o Senhor vai deixar de querer de nos abençoar. Nem por isso o Senhor vai fazer que nós sejamos presas, que o inimigo venha nos tragar. De maneira alguma. O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele está sempre à nossa disposição de nos ajudar, de nos fortalecer e chegar aonde temos que chegar. De fazer conosco aquilo que Ele quer fazer. Nós não podemos desistir de ser sal. Nós não podemos desistir de ser luz. Porque, irmão, servir a Deus nunca foi, de Gênesis a Apocalipse, e nunca será uma tarefa fácil. Mas também não é impossível ao Deus de Israel, ao Deus que nunca perdeu uma batalha, que embora as coisas não saiam do nosso jeito, mas Ele nos ajuda e nos abençoa, e nos dá graça, nos dá vitória, nos protege e nos livra do mal. Porque o mundo espiritual, irmãos, o inimigo, Satanás, os demônios, eles estão à missão de nos ferir, de nos abater, de nos derrotar. Isso você pode dormir e acordar que não vai mudar, de maneira alguma. Mas não há luta, não há guerra, não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Por mais que seja grande a perseguição, por mais que seja grande a luta, o Senhor está sempre ao nosso dispor. O Senhor está sempre pronto a nos ajudar, a nos fortalecer, a nós poder se sobressair, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. Esses dias eu passei um momento tão difícil, eu ouvi uma coisa tão triste ao meu respeito, que eu fiquei tão mal. Falei assim, eu pensei hoje, eu fui muito inteligente, eu não tomei uma atitude, eu tomei uma decisão. Eu falei, não vai ficar assim. E fui atrás de resolver o problema dentro da palavra, né? A gente não pode, irmãos, querer nada que não seja de acordo com a palavra de Deus. Nada. E eu fui
Foi a oração mais rápida e mais bem respondida que eu tive nesse dia. O Senhor vai à frente. Use quem o Senhor quer usar para me ajudar. E entrei no carro e fui. E quando eu cheguei lá no coisa lá do VaptVupt, muita gente, não foi 2 minutos, minha senha foi chamada. A mulher ficou à minha disposição, uns 30 minutos, parecia minha vizinha, parecia um parente, tanto que ela me atendeu bem. Ótimo, minha oração foi respondida. Não, você tem que ir no INSS, lá fui atendida. Não, você tem que ligar lá no TRE, não sei aonde. Liguei, fui atendida logo, tudo certo, do jeito que eu orei, aconteceu. Mas não resolveu do jeito que eu queria que resolvesse. E eu fui para o estacionamento, liguei de novo no TRE, não só dia 3 de novembro, Senhor, eu queria isso para ontem. 3 de novembro. Entrei, fui para o estacionamento, paguei, desci aquela avenida do Lago das Rosas chorando. Me sentindo só, e comecei a orar, Jesus, eu não tenho mais ninguém, parece que eu não tenho ninguém. Aí eu falei assim, eu tenho só, aí eu falei, tenho só o Senhor. Eu digo, não, Senhor, não é só o Senhor. Eu tenho o Senhor, Senhor, eu tenho a Ti, Jesus. Tu me trouxe para cá, tu sabe que eu estou... Minha irmã, comecei a chorar e falar com Deus e chorar. Eu falei, não tenho que parar de chorar, senão eu não vou nem conseguir dirigir. E segunda-feira chorando, liguei para minha irmã e ela, calma, vai dar tudo certo. Calma, filha, vai dar certo. Irmãs, Deus entrou com uma providência assim, vocês vão ver do que eu estou falando. Irmãos, não foi do meu jeito, não foi do jeito, eu tinha tudo para ser do meu jeito e dar certo. Foi melhor. Foi melhor. Irmãos, quando nós nos colocamos as coisas, a nossa vida, a nossa situação, conversamos com o Senhor, falamos, Senhor, Tu está vendo, Senhor. Irmão, dá tudo certo. Às vezes aqui eu ouvi uma palavra, eu falo assim, pastora, assim, e ela só, calma, irmã Antônia, olha, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Olha, irmã Antônia, olha, quem sabe ser para algo melhor. E eu fiquei com aquilo, não, mas a pastora só falou isso. Mas eu sabia que ela estava certa, porque a gente quer, na hora que a gente está aflito, a gente quer ouvir mais coisas. E o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele é muito grande, Ele é muito poderoso. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Irmãos, eu fico pensando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a favor das nossas vidas. Irmãos, nós já temos o amor de Deus, nós já temos tudo. Nós já temos tudo. Irmã Antônia, está difícil. Irmão, nós temos a palavra para nos fortalecer. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a continuar. Independente da situação, irmãos, nós temos o nosso Deus. Nós temos o fortalecedor espiritual, o Deus das nossas causas, no dia a dia, os nossos problemas. Eu falo assim, Deus, todo mundo tem problema. Eu encosto numa pessoa, falei, gente, essa daí é a pessoa. Aí com pouco eu digo, Jesus. Eu falei, está tudo certo. Eu sei que até o pastor tem, então está tudo certo. E nós temos um Deus grande, irmãos. E Deus nos fez esse sal da terra e a luz do mundo. E quando a gente fica pensando, eu fico pensando, se vocês pensarem que eu não fico pensando, eu sou muito curiosa, eu observo tudo, eu observo muito. Eu falo assim, aquele lá está andando, tem alguém orando. Irmãos, quando não é os dois, mas um está. Sempre tem alguém na presença. Se o lá está indo bem, mesmo com problema, tem alguém ali pagando o preço. Tem alguém ali chorando. Tem alguém ali lhe confortando. Tem alguém ali lhe dando graça. E é o Senhor que te fez sal da terra e luz do mundo. Irmã Antônia, mas no meu trabalho, irmão, permaneça como sal e como luz. Irmão, experiência própria. A gente vence e tudo passa, irmão. Não saia da presença de Deus. Não deixe de ser sal que tempera,
que agrega, que faz a diferença. Não deixe de ser luz, não perca o foco, não saia do caminho, não perca a esperança e a confiança no Senhor. O nosso Deus tudo pode, irmão. Tem hora que eu olho para os meus filhos, Jesus, meu Deus, creio na tua casa, na tua presença. Irmãos, às vezes eu estou orando, eu vejo a mão de Jesus. Eu vejo os meus 3 filhos desse tamanho debaixo da mão do Senhor. Deus me dá visão, livrando, guardando. Irmão, é lindo demais. O nosso Deus nos ajuda, nos ajuda. Nos ajuda, irmão. Não tem porquê nós querer desvanecer, querer retroceder, não querer confiar, não querer esperar. Não tem porquê, irmãos. O nosso Deus é muito grande, é muito poderoso. Quando eu imagino Moisés chegando ali, de frente ao Mar Vermelho, um homem normal. E Jesus falou, irmão, literalmente, irmãos, isso aqui, a gente às vezes vai longe. Não, irmão. E o Senhor falou, o que é que tu tem? Irmão, tocou nas águas, o mar se abriu. Irmão, o mar se abriu, irmãos. Criar parede de águas. E o que é que o nosso Deus não pode fazer, irmão, nos dias de hoje? Momentos tão difíceis, irmãos. Nós temos que ter sensibilidade. Às vezes eu fico pensando, Senhor, como é que o mundo está entrando dentro da igreja? Aí a gente pensa assim, vestes, né? A gente pensa logo, as vestes. Irmãos, é a insensibilidade. É a falta de amor. É a falta de preocupar com o seu irmão. Sabe? Aquele sentimento que eu estou bem, está tudo bem. Então, irmãos, isso é uma maneira também do mundo entrar no meio da igreja. Nós temos que ser sensíveis à necessidade do nosso irmão. Nós temos que ter essa sensibilidade. Que às vezes, irmão, a gente ouve tanta história, mas a menos que a gente ouve, é que uma irmã está precisando de uma campanha de oração. É que a irmã está precisando de uma ajuda financeira para comer. Que a gente não sabe que está aperreada com aluguel, ou talvez está com a luz atrasada e a gente pode fazer alguma coisa e não faz, porque eu estou muito bem, obrigada, no meu conforto. Então, nós temos que ter esse cuidado como igreja do Senhor, nós temos que ser sensível às coisas, nós temos que ter mais atento o que é que está acontecendo com o nosso irmão, com o nosso próximo dentro da igreja. Isso é ser sal, irmão. É abraçar, é poder estender a mão e ajudar, é dividir. Tá, eu posso, mas você também vai estar lá, conta comigo. Nós vamos estar lá. Sabe, irmãos? Não vamos ter medo de falar, irmãos, as nossas necessidades espirituais, para que nós não venhamos sair da presença de Deus, perder o sabor, perder essa luz que foi acesa no velador para fazer a diferença. O mundo tem que saber que nós servimos um Deus vivo e poderoso, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que muda a história literalmente, irmãs, que restaura casamento, família, filhos. Não é brincadeira, irmãos. É muito sério a nossa missão nessa terra, de servir ao Senhor, de ser incumbidos de ser sal e luz neste mundo tenebroso. De verdadeiramente observar a palavra de Deus e tentar viver como os nossos irmãos de histórias que está escrita nesta palavra, viveram e venceram, foram vitoriosos. E o nosso Deus, irmão, é o mesmo Deus. Quando nós passarmos a gastarmos mais tempo, tirarmos mais tempo para o Senhor, com o Senhor. Eu
Eu sempre digo, irmãos, igreja, este momento aqui é um momento de fortalecimento, de ajuda espiritual, que o Senhor pode usar alguém, lhe ajudar espiritualmente, eu ouvir a palavra, sair fortificada, edificada, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, irmão, do jeitinho que a irmã Liamar cantou. É assim que é, não duvide, irmão. Hoje eu estou vivendo a minha vitória. Irmã, não tem nada pronto dessa vitória. Mas eu estou grávida da minha bênção e eu vou dar à luz esta grande bênção. Eu creio, irmão, eu estou com tanta fé. Eu estou com tanta fé. Mas é fé, irmãs. Passou, viu, irmã Liamar? Passou. Tudo passa. Tudo passa. E nós vamos cantando o hino da vitória todos os dias. Isso, lutas, tribulações, angústia, enfermidade, não pode nos fazer parar de louvar, de engrandecer e agradecer ao nosso Deus. Não pode nos barrar, não pode nos deter. Sal é sal, luz é luz. E nós temos, irmãos, que ter essa convicção, essa certeza do poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Você vai se sentir momentos abatido, irmão, sem força. Não desista de ser sal. Continue perseverando, continue confiando no Senhor, continue buscando ao Senhor, continue orando. Quando você se sentir desejo de orar, vá orar. Você perdeu o sono, não rola para um lado, irmão, joelho no chão, irmãos. Irmãos, outro dia eu tive uma experiência tão maravilhosa que eu nem sabia que isso existia. Eu estava orando, comecei a orar, e comecei a orar pela igreja, e pela igreja, irmão, eu senti uma graça tão grande do Senhor, uma graça tão grande. Foi assim, o quanto Deus ama a sua igreja. Irmãos, o quanto o Senhor ama a sua igreja, aleluia. O quanto Deus investiu em você, irmão, o seu filho. Quanto sofrimento, quanta zombaria, e quem não merecia, por amor à sua vida. Irmão, não é qualquer lutinha que pode nos querer deter, não é qualquer luta, não é qualquer coisa. Uma graça tão grande. E eu pude entender o tamanho do amor de Deus pela sua igreja. Uma graça. Eu nunca tinha tido essa experiência de orar pela igreja do Senhor, pelo povo do Senhor, pela igreja do Senhor e sentir aquela graça. Eu entendi que Deus estava, meu Deus, feliz demais. Oh, meu Deus, essa hora. Irmãos, e Deus, o que Ele faz, o que Ele está disposto a fazer por nós, nós não temos noção, irmãos. Luta, tribulação, momento difícil. Irmã Antônia, está difícil, você tem Deus, irmãos. Joelho no chão, oração. Invista tempo na presença do Senhor. Invista tempo na presença do Senhor, irmãos. Na presença de Deus, com gosto, irmã, com confiança, com fé. E marcha rumo à sua vitória, irmãos. E decreta a sua bênção, a sua vitória. Decrete, Senhor, vou testemunhar na tua casa o que tu fez, o que tu vai fazer na minha vida, no meu lar, na minha família, na vida dos meus filhos. Nesta causa, Jesus, eu vou testemunhar, Senhor. Deus não dá luta para matar crente, para desviar crente, irmãos. Deus não dá luta para esfriar crente, para tirar você da presença dele. Não, irmãos. É para você ter experiência. É para você ter história para contar. História para contar. Do Deus que você serve, quem Ele é, o que Ele pode fazer. Irmãos, gastem tempo na presença de Deus. Gastem tempo na presença de Deus.
lendo a sua palavra, coisa, irmão, então, ore, ajoelhe, ora, agradeça, seja grato. Saiu do serviço, deu certo, Jesus, muito obrigada, Jesus, para o dia de hoje, deu certo, aleluia, glória a Deus. Gaste tempo com o Senhor, invista sua vida, seus momentos na presença de Deus, para Deus. Porque às vezes, irmão, a gente foca tanto no problema, tanto na luta, tanto no que está acontecendo, que aquilo dali é tão desgastante, irmão, tão desgastante, vocês sabem, sem força e sem ânimo, não sorri, nada. Mas quando a gente vai para os pés do Senhor, irmãos, que você chora, que você ora, que você chora e você fala, e você pensa que não, você está alegre, está revestida, está com fé, está com a graça do Senhor, e a graça. Irmão, se eu for contar, irmã Antônia, como você conseguiu a graça? Como, irmão? A graça do Senhor. É a graça, nós temos a graça, irmãos. A graça de Deus, a ajuda de Deus, o favor de Deus. Deus está à nossa disposição. O céu está à nossa disposição. O céu, irmãos, está à nossa disposição. O céu está à nossa disposição, irmãos. Vamos nos animar. Tá tarde, já cantaram os hinos da... Irmão, já cheguei aqui nessa igreja, já cantei os hinos, eu não estou me importando, está pensando. Agora que meu irmão, não sei, eu cheguei, eu vou para a igreja, chega lá, eu tenho 30 minutos para glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor, aleluia, glória a Deus, vou-me embora feliz. Eu já fiz isso várias vezes. Está tarde, está corrido. Eu tenho que ir para a igreja, Jesus. Eu tenho que ir. Chega lá, eu vou me sentar, vou glorificar a Deus, vou exaltar o Senhor, vou adorar e vou embora. Deus merece ou não merece, irmãos? O nosso Deus merece. Nós temos o céu, irmão, não esqueça, nós temos o céu ao nosso favor. Por isso Deus te fez sal da terra, luz do mundo. Nós temos o céu. O que é que você tem, irmãos? Não tem nada? Eu tenho o céu, eu tenho o Pai, o Filho, o Espírito Santo ao meu favor. Quem tem Deus, irmãos, tem tudo. Você tem a melhor riqueza, você tem o maior investidor na sua vida, o maior empresário. Deus. O amor que Deus nos amou, ninguém consegue explicar. Ergue a cabeça. Vamos nos fortalecer no Senhor. Vamos buscar a Deus. Irmãos, esses dias, o culto de segunda-feira, primeiro a ser um culto de 7h30 a 9h. Oração. A igreja, e vem um, e vem dois, vem 10. Senhor, daqui um dia aquela igreja está cheia. Gente orando, irmãos. Irmão, vem orar, vem glorificar. Não está passando por nada, tudo bem? Vem glorificar a Deus. Irmão, mas está tudo bem, vou ficar no sofá, assistindo. Irmão, vem glorificar a Deus, irmãos. Você não está passando por luta, você está com sua conta boa. Glória a Deus, irmãos. Você está com saúde, amém. Está todo mundo indo para a igreja, amém. Peça ao Espírito Santo para colocar desejo no seu coração. Você está aqui na igreja, na segunda-feira, gastando tempo, glorificando, exaltando ao Senhor. Isso, irmão, é fazer poupança no céu. Fazendo poupança no céu, viu? Porque no dia que você não puder orar, no dia que você não puder chorar, tem oração depositada lá ao seu favor. Por mim, esse culto virava um culto, pastor. Um culto. De 7h30 a 9h. Oração.
Irmão, eu tenho um desejo de ver essa igreja renovada, recebendo batismo com o Espírito Santo, sendo curado, o diabo indo lá, as correntes de Satanás, o laço do diabo, as investidas no trabalho, na rua, na família. Deus queimando, Deus queimando, Deus queimando, Deus queimando, Deus queimando. A igreja orando, Deus queimando, Deus queimando, Deus queimando. Deus pode ou não pode? Você crê ou não crê? Peça a Deus. Peça o Espírito Santo. Desejo de estar na presença de Deus. No ônibus, que nem irmã Lemar. No ônibus, em casa, na rua. Ao você entrar. Ó Senhor, eu pareço uma doida no carro. Ó glória. É cantando, é glorificando. Eu canto mesmo. É no sinal. Eu estou ouvindo o hino. O celular está aqui. Ouvindo. Não posso perder tempo, irmão. Não posso. Não posso perder tempo. É num piscar de olho a igreja vai subir. É num piscar de olho. Acabou a angústia, acabou o aluguel, acabou tudo. Irmãos, se prepare para esse momento e diga: Espírito Santo, não me deixe. Eu não quero ver esse momento, eu quero participar. É difícil, mas o nosso Deus pode todas as coisas. E eu deixo essa palavra nessa noite. Você tem um céu ao seu favor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.